Esse é o Cápsula e nós vamos falar do caso da deputada da milícia, como está sendo chamada, a deputada Lucinha do PSD aqui do Rio de Janeiro, né? Ela é deputada estadual do estado do Rio de Janeiro, lá na Alerj, e ela sofreu uma operação, pediram um afastamento dela pela Alerj, ainda tem que ser votado na Alerj, e ela sofreu uma busca e apreensão por conta de ligação dela com uma milícia aqui no Rio de Janeiro, né? O mais engraçado dessa história é que quando essa história estourou, tava um monte de gente falando assim, não, porque... lógico que tinha que ser no Rio de Janeiro, o estado do Bolsonaro e coisa e tal. Só que olha que ironia das ironias, essa deputada não tem nada a ver com Bolsonaro. Aliás, Bolsonaro não tem nada a ver com milícia aqui no Rio, também essa ligação do Bolsonaro com milícia é totalmente construída pela mídia. Mas, curiosamente, essa deputada, adivinha quem que ela apoiou na eleição de 2022? Pois é, apoiou o Lula. E também apoiou o prefeito Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro. Ela é totalmente de esquerda. Meu amigo, não é só o traficante aqui do Rio de Janeiro que tá com esse pessoal da esquerda, não. A milícia também tá com o pessoal da esquerda. Essa tentativa de associar Bolsonaro com milícia é só fake news mesmo da mídia tradicional socialista. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Urubu Canhoto com sapato de asa delta, Flávio Bolsonaro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o nome da deputada é deputada Lucinha do PSD. Eu confesso que eu não conheço ela, nem sabia que ela existia aqui no Rio de Janeiro. Aliás, eu não tô alérgica aqui no Rio, cara. É uma inutilidade completa, não sei nem por que existe esse troço. Mas enfim, isso aqui aconteceu no dia 18. Cerca de 40 policiais federais cumpriram 8 mandatos de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Há buscas no gabinete da parlamentar lá na Alerj, no centro da capital fluminense, nos endereços dela em Campo Grande, Santa Cruz, em Uaíba e mais um monte de coisa, né? E qual que é a ideia? É a participação ativa da Lucinha e sua assessora na organização criminosa, uma milícia, né? Um grupo miliciano do Zinho que tem aqui no Rio de Janeiro. Eu confesso também que eu não conheço esses grupos milicianos, mas sem dúvida alguma, lá na Zona Oeste é cheio de grupo miliciano, né? Bom, aqui tem a explicação dos 5 casos que a deputada teria ajudado a milícia do Zinho, segundo a denúncia contra ela. Então defendeu o esquema de Vans, tentou fazer lei para o esquema de Vans, que é ligado pela milícia também aqui no Rio, pedido de operação contra a milícia rival, então ela tentou atacar milícias rivais e coisa e tal. Enfim, tem um monte de ligação dela com a milícia. A polícia vai apurar tudo direitinho, vai chegar à conclusão. Eu não conheço a senhora, não sei se ela é culpada, se não é, mas está sendo investigada por isso. O que eu acho mais curioso dessa história é porque o pessoal tava doido para meter o nome do Bolsonaro nisso daqui, né? Porque vivem insistindo que Bolsonaro tem ligação com a milícia e coisa e tal. Qual milícia? Qual ligação? Quando foi que Bolsonaro ajudou alguma coisa de milícia? Nunca teve isso. Bolsonaro nunca teve ligação com miliciano, com nada desse tipo. Ah, mas tem um miliciano que mora no condomínio dele. Porra, e daí? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Não tem lógica nenhuma isso daí. Tentaram ligar ele à morte da Marielle, você lembra? E sabe o que descobriram no final da morte da Marielle? Que foi justamente o grupo de milícia ligado à esquerda. Foi confusão na esquerda que acabaram gerando a execução dela. Reparou que ninguém mais falou quem matou Marielle por aí? Reparou como é que pararam de levantar esse tipo de coisa? Por quê? Queriam falar isso antes porque queriam insinuar que Bolsonaro teria alguma ligação com milicianos que fizeram isso. Porcaria nenhuma. É só quem tem ligação com bandido é a esquerda, é óbvio, né? E aí o pessoal escancarou aqui. Olha só a situação aqui do Eduardo Paes e a tal da Lucinha do tráfico, né? Lucinha da milícia, coisa e tal, sentada no colo do Eduardo Paes, meu amigo. Isso resume a ligação dela com o Eduardo Paes. Não se fala, na grande mídia, não se fala o nome do Paes aqui. Olha só. Imagina se essa mulher tivesse sentada no colo do Bolsonaro, ou de alguém ligado ao Bolsonaro. Meu amigo, a imprensa inteira ia estar dizendo que deputada ligada a Bolsonaro da milícia foi presa. A reportagem inteira da CNN não fala o nome do Lula, nem o nome do Paes em momento algum. Por quê? Porque o Paes sabe que isso aqui pega mal pra ele. Tá ela aqui, ó, sentada no colo do Paes. E cadê? Não tem, as matérias não tem nada, não falam uma palavra sobre o fato dela ser extremamente ligada ao Paes, né? Aqui, ó. Na Gazeta do Povo você tem essa informação aqui, ó. 140 mil reais foram encontrados na casa da Lucinha. Deputada presta esclarecimento. O Globo, de novo, não fala nada do Paes, não fala nada do Lula. Aí aqui, ó. A deputada madrinha da maior milícia do Rio apoiou Lula nas eleições e é próxima de Eduardo Paes. Tá aqui, ó. Ela no palanque com o Lula do lado aqui, ó. Apoiou Lula mesmo em 2022. É o que eu falo pra vocês, meu amigo. Esquece esse negócio. Ai, mas o Lula é ligado ao tráfico de drogas e Bolsonaro é ligado à milícia. Não, não tem nada disso. Bolsonaro não é ligado à milícia. Isso é tudo armação da imprensa tradicional socialista. Criminoso é tudo do lado da esquerda, amigo. É todo mundo do lado de lá. Não tem nada do outro lado, não. Mas o curioso é isso, né? Não falam um A sobre Eduardo Paes, não falam um A sobre Lula quando tratam dela. Você consegue imaginar como seria se fosse o contrário? Se essa mulher fosse ligada a Bolsonaro? O quanto que estariam falando do nome de Bolsonaro nisso aí? Só estariam falando de Bolsonaro. Estariam perguntando a ligação de Bolsonaro com a milícia através da mulher e não sei o que lá. Aqui, ó. Eduardo Paes, hoje foi dia de andar pela Zona Oeste, acompanhado de meus amigos, a deputada Lucinha e o vereador Júnior da Lucinha, que é o filho dela, que também deve estar ligado nesse troço também. Vamos voltar a fazer a prefeitura funcionar para o povo da Zona Oeste, coisa e tal. Tá aqui, ele bonito aqui do lado dela, aqui, ó, tirando foto e coisa e tal.
Pois é, meu amigo, é o que eu falo pra você. Não tem um jornal falando da ligação do Eduardo Paes com a milícia aqui do Rio de Janeiro. Não tem um jornal com coragem de dizer que o Lula apoiou a milícia. E olha só, não é só ela, não. Você lembra daquela ministra do turismo do governo Lula, que também era ligada à milícia lá na Baixada Fluminense, né? E que levou voto pro Lula, apoiou o Lula abertamente, por isso ganhou o Ministério do Turismo, né? Daniele Carneiro, que era o nome dela. Ela acabou perdendo o Ministério do Turismo numa mudança ministerial que teve no final do ano, mas ela foi colocada pelo Lula lá. De novo, era ligada à milícia. Tem gente que diz que denunciou que ela forçou as pessoas, usando a milícia, a votar no Lula lá na Baixada Fluminense. Eu não duvido, não. Esse pessoal é violento mesmo. Esse pessoal faz esse tipo de coisa mesmo. É curral eleitoral mesmo que esse pessoal arruma nesses cantões aqui do Rio de Janeiro. Não é só no interiorzão do Nordeste que tem esse tipo de coisa, não. Aqui no Rio de Janeiro tem também nesses lugares, infelizmente. E, de novo, é criminoso, é milícia, é ligado ao Lula, cara, é ligado à esquerda. Esse pessoal fica tentando associar Bolsonaro a isso sem nenhum motivo. É só a esquerda que tem criminoso. Tá aqui, ó. Outra coisa. Ela citou o Siciliano em diálogos com milicianos interceptados pela PF. Então não é só ela que está enrolada nessa coisa aqui também. O André Siciliano, que é o deputado, também deputado estadual aqui pelo PT no Rio de Janeiro, também tá envolvido nessa história. Para quem não sabe quem é o André Siciliano, é aquele deputado do PT, porque você lembra quando teve aquela planilha que o Banco Central, que o Copom identificou de movimentações atípicas e que deu origem à investigação no Flávio Bolsonaro, porque ele supostamente estaria fazendo rachadinha no gabinete dele? Você lembra dessa planilha? O nome que aparecia lá em cima, que tinha feito mais movimentações estranhas, era o André Siciliano do PT. Ninguém falava do André Siciliano, só falava do Flávio Bolsonaro, que era um dos últimos da lista lá. Do que menos tinha indicação de algum problema era o Flávio Bolsonaro. No entanto, fica todo mundo chamando até hoje o Flávio Bolsonaro de rachadinha, não sei o que lá, não sei o que lá, e o André Siciliano ninguém fala. Tá aqui, ó, o cara ligado com milícia. Se tinha chance de ter rachadinha, a gente não sabe, porque nunca foi investigado. Focaram só em investigar o Flávio Bolsonaro, um absurdo completo, o que mostra aquilo que eu falo pra vocês. Tem método nisso aqui. Esse pessoal aqui tá fazendo de propósito, eles sabem o que estão fazendo. É a elite aristocrática socialista brasileira querendo rejeitar o corpo estranho que é o Bolsonaro. O Bolsonaro que é o cara que eles não aceitam, né? E aí fazem de tudo pra rejeitar o cara. É por isso que a gente tem que insistir nele. É ele que pode mudar essa situação de fato. O resto, meu amigo, o resto é só farinha do mesmo saco, é só mudar o personagem, mas fica do mesmo jeito lá. Quem incomoda esse pessoal é o Bolsonaro. E é por isso que a gente tem que insistir nele.